Olá, tudo bem? Seja bem-vindo agora à nossa correção da tarefa. E aí, deu certo? Conseguiu fazer a sua tarefa? Espero que você tenha conseguido, ok? Pega aí então o seu livro para que você possa acompanhar a correção dessa tarefa, que é a página 180 e 181. Lá no exercício 9 da página 180 diz assim: desenhe os seguintes polígonos convexos e trace suas diagonais. Tá? Esse exercício aqui está baseado no exercício que nós resolvemos aqui da página 179, o exercício 1. Só que aqui ele pediu para você desenhar e traçar as diagonais. Então, você ter um quadrilátero é um polígono de 4 lados. Poderia ter desenhado um quadrado, um retângulo, um trapézio, qualquer figura nesse sentido e traçar as diagonais. E aí, vocês iriam ter mais ou menos, tá? Se você fez, depende do jeito que você fez, você iria ter isso aqui, ó, como resposta. Não vou fazer o desenho aqui, porque já é o suficiente eu lhe mostrar. Isso, agora a imagem ficou boa. Então, você teria que ter feito isso. Como eu disse, na letra A, o quadrilátero poderia ter sido um quadrado ou um retângulo, tá? E aí você tem ali, depois a letra B e a letra C. Olha que lindo que ficou. Então, faça com régua certinho, que vai ficar desse jeito, tá? Para você não fazer errado, tá bom? Corrigiu, deu certo? É isso que você fez? Vamos lá então para o exercício 2. Por meio da fórmula, descubra quantas diagonais tem um polígono de 10 lados. Então, aqui por meio da fórmula, era só você ter usado a fórmula que é D igual a N menos 3 vezes 2. Então, você tem aqui 10 lados. Então, você tem D igual a 10 menos 3 sobre 2. 10 menos 3 é 7, 10 vezes 7 é 70. E 70 dividido por 2 é 35. Então, eu tenho 35 diagonais. A letra B. 38 lados. Então, vai ficar D igual a 38 vezes 38 menos 3 sobre 2. Então, eu tenho 38 menos 3, 35, dividido por 2, e aí eu tenho 665 diagonais. E a letra C, se você fez aí certinho, você encontrou 377 diagonais, com 29 lados. Vamos conferir isso aqui, porque eu estou achando estranho. Vamos lá, são 29 lados? Tá certo. Não, porque eu achei que aqui deu mais, né? Mas aqui é 38 lados, é maior. Tá certo. 377 diagonais, ok? Este é o exercício 10. Vamos para o exercício 11. Nesse exercício 11, assim como foi feito na atividade 3, o que você tinha que ter feito? Desenhar o polígono e aí traçar os triângulos. Então, vou mostrar aqui para vocês como é que deveria ter feito, tá? O exercício 11. O importante de tudo que você tem que saber é o seguinte, que se eu pedir para vocês um hexágono, é possível traçar quantos triângulos? Se um hexágono tem 6 lados, é só eu fazer 6 menos 2. Deu 4. Então, você faria um hexágono e desenhasse 4 triângulos, tá? Depois nós temos aqui o heptágono, mesma coisa. Se eu pedisse para vocês um heptágono, quantos triângulos é possível traçar em um heptágono? É só você fazer 7 menos 2, 5. Então, vocês viram que a gente consegue traçar 5 triângulos, tá? Depois nós temos eneágono. Eneágono é 9, é um polígono de 9 lados. Então, percebe-se que deu para traçar 7 triângulos. 9 menos 2, 7. E o triângulo? O triângulo não tem como você traçar o triângulo, né? Dentro desse triângulo, até mesmo porque não tem nem como você traçar diagonal neste triângulo, tá? Opa, saiu o foco aqui. Então, era só desenhar um triângulo e pronto. 12.
Nas máquinas a seguir, é dado o número de diagonais ou o número de lados do polígono, complete de acordo com o número correto. Se possível, dica: lembre-se de que o número de diagonais e de lado é sempre inteiro. As respostas são encontradas por tentativa. Então, aqui na máquina, ele entrou 6. Então, se eu entrou 6, aí ele diz assim, subtrair 3. Então, vai ficar 6 menos 3, que vai dar 3. Multiplica pelo número da entrada. Qual é o número que dá lá na entrada? É o 6. Então, 3 vezes 6, 18. E aí, divida por 2. 18 dividido por 2, 9. Então, o resultado que você deveria ter encontrado é o resultado 9. Deixa eu colocar aqui para ver se você está entendendo o que foi feito. Número da entrada, 6. Aí ele colocou, subtraia 3. Então ficou 6 menos 3, que vai dar 3. Multiplica pelo número da entrada. Qual foi o número da entrada? Foi o 6. Então 3 vezes 6, 18. Divida por 2. 18 dividido por 2, 9. Este é o número que você deveria ter encontrado. Mesma coisa você vai fazer na letra B. 19 é o número que está na entrada. Então, você vai fazer 19, subtrair 3. 19 menos 3, que vai ficar 16. Multiplica pelo número da entrada. Ou seja, você vai multiplicar 16 vezes 19. 6 vezes 9, 54. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vai ficar 6, 1, 4, 6 com 4, 10, 304. E aí, o que você vai fazer? Dividir por 2. 2 vezes 1 é 2. 3 menos 2, 1, abaixo 0. 2 vezes 5 é 10. Abaixo 4. 2 vezes 2 é 4, sobra 0. Ou seja, 152 é o número que você deveria ter encontrado. Agora, na letra C, ele quer saber o número da entrada e ele deu só a saída. Então, eu vou usar a função inversa, vou fazer a operação inversa. Vou começar lá do 5 e vindo fazendo o inverso das operações. Então, em vez de eu dividir, o que eu vou fazer? Começando lá de baixo, 5 dividir por 2, eu vou multiplicar por 2, porque o inverso aqui, para eu descobrir que número que estaria aqui, eu teria que pegar 152 vezes 2. Que daria 304. 304, aí eu teria que dividir por 19, que daria 16. E eu teria que somar com 3, que vai dar 19. Então, isso é o inverso. Então, eu vou pegar 5 vezes 2, que vai dar 10. Em vez de eu multiplicar pelo número da entrada, eu vou dividir. Então, vai ficar 5 vezes 2, que dá 10. Multiplica pelo número da entrada, mas eu não tenho esse número da entrada. E aí ele diz subtrair 3. Subtrair 3 seria somar 3. Mas aqui nós temos um problema. Como ele quer que você multiplica pelo número da entrada, eu vou dividir pelo número da entrada. 10, eu vou dividir por quem? Eu não tenho esse número, mas provavelmente é um número que seja divisível por 10. Então, poderia ter sido o próprio 10, poderia ter sido 2 ou poderia ter sido 5. Uma dessas opções. Se eu colocar o 2, fica 2 subtrair 3. 2 não tem como subtrair 3. Ok? Se eu colocar 5, fica 5 menos 3. E 5 dá para subtrair 3. Então, eu teria a opção do 5 ou do 10. Vamos tentar pelo 5, porque aqui tem que ser tudo por tentativa, tá? Então, o que eu vou fazer? Multiplicar, então eu vou dividir 10 por 5, que vai dar 2. E eu faria 2 mais 3, que vai dar 5. A opção 5 deu certo. Vamos verificar se eu colocar 5 na entrada vai dar certo? Se eu colocar 5, vai ficar 5 menos 3, que vai ficar 2. 2 multiplica pelo número da entrada, 2 vezes 5 vai dar 10, e 10 dividido por 2, 5. Então, o meu 5 aqui deu certo, tá? E aqui, na letra D, vou fazer o mesmo processo. Só que aqui eu vou multiplicar 27 vezes 2. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 2, 4, 54. 54, eu teria que dividir pelo número da entrada, para que depois eu pudesse somar mais 3.
Só que para me dividir, eu não sei que número que está na entrada, mas eu tenho que encontrar um número que eu consigo subtrair 3. Então, esse número tem que ser maior que 3, tá? Então, nós teríamos ali o 5, mas o 5 a gente já viu que não é. O 6, o 7, o 8 ou o 9. Só que 54 ele é divisível por quem? 54 ele é divisível por 6 e ele é divisível por 9, né? Nos números, estou pensando os números maiores que 3. Ele é divisível por 6 ou por 9. Se eu colocar 6 na entrada, vai ficar 6 menos 3, que vai dar 3. 3 vezes 9 vai dar 27, dividido por 2 vai dar 14. Então, não é o 6. E se eu colocar o 9, 9 menos 3 é 6, 6 vezes 9 é 54, e dividido por 2 é 27. Então, o 9 vai dar certo, tá? Então, eu vou fazer 54 dividido por 9, que vai dar 6. E aí, dividir pelo número da entrada, e aí somar 6 mais 3, que vai dar 9. Então, este é o número que você deveria ter encontrado, 9 na entrada. 13. Qual é o polígono cujo número de lados é igual a metade do número de diagonais? Número de lados é igual a metade. Pentágono. Pentágono tem 5 lados e 5 diagonais, então não é. Triângulo não tem diagonais. Quadrado é 4 lados e 2 diagonais. E o heptágono, restou o heptágono. E se você for olhar ali na tabelinha, o heptágono tem 7 lados e 14 diagonais. Então, a resposta correta é o heptágono. Bom, o exercício 14, ele diz assim: quantas diagonais distintas se podem traçar em um polígono regular cujos ângulos internos medem 135 graus? Ele deu a medida do ângulo interno, então aí é igual a 135. O ângulo externo é a soma do ângulo externo com o ângulo interno tem que ser 180. Lembra quando você tem um polígono? Vamos traçar aqui, faz de conta esse polígono aqui, ó. Isso aqui é 180 graus. Então, para eu descobrir o ângulo externo, eu fiz 180 menos 135, que vai dar 45. Por que eu fiz isso? Porque a fórmula do ângulo externo é igual a 360 sobre n. Como eu tenho aqui ângulo externo, que é 45 graus, ficou 360 dividido por n, porque eu preciso achar n para eu saber quantas diagonais é possível traçar. E aí vou passar para lá dividindo e vou passar o 45 para cá dividindo. Vai ficar 360 dividido por 45, que vai dar 8. Então, o valor de n é 8. Encontrei o valor de n, agora eu vou jogar na fórmula da diagonal, que vai ficar 8 menos 3 sobre 2. Então, eu tenho 8 vezes 5 sobre 2, ou seja, 8 vezes 5 é 40. 40 dividido por 2, 20. Então, nós temos a letra B, a resposta correta. Então, vocês viram que a gente teve que recapitular um pouquinho o que a gente aprendeu lá no primeiro bimestre, né, que é sobre ângulos externos, ok? Bom, por hoje é só. Terminamos aqui a nossa correção. Eu pedi para vocês resolverem até o exercício 14, né? E por hoje é só. Fiquem com Deus e um grande abraço.